A paz de Cristo, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom! Eu tô feliz de estar aqui novamente hoje, né? Com vocês aí e eu aqui para mais uma palavra para compartilharmos um propósito de Deus. Amém? Eu quero compartilhar hoje, assim, comentar nós estamos lendo 2 Reis, como falei ontem para vocês, e hoje nós lemos no capítulo 5 a história da cura da lepra de Naamã. Naamã, ele era comandante do rei da Síria, né? O rei da Síria era Ben-Hadad, e ele era comandante, ele era muito considerado, porque ele tinha levado a Síria à vitória na última batalha, ele era um herói, né? E ele estava com lepra. E nessa batalha, quando ele trouxe uma menina de lá, uma hebreia, para estar na casa com eles, ajudando a sua esposa. E essa menina, veja bem, vamos nos colocar como ela. Deus está falando para nós nos colocarmos como ela. Ela conhecia um profeta, ela conhecia o Senhor através desse profeta e conhecia que esse profeta fazia milagres em nome do Senhor. Olha só, ela evangelizou ali, muitas coisas mudaram ali a partir desta colocação dela para a esposa de Naamã, que se ele fosse, conhecesse, né, esse profeta lá na Samaria, ele seria curado, né? E ele pegou e foi, né? O rei lá da Síria deu uma carta para ele apresentar-se para o rei de Israel, que era o Jorão, né, filho de Acabe, e ele levou a carta e a carta dizia que era para ele ser curado. E o rei Jorão achou que era ele que tinha que curar, até o Naamã, rasgou as vestes, tudo dele, né? E estava lá se queixando sobre isso, como que eu vou fazer isso? Pensa que eu sou Deus. Quando Eliseu ouviu, Eliseu disse para ele, não, manda ele para mim, deixa eu vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha só, aleluia. Nós precisamos mostrar, nós precisamos divulgar que existe Deus nessa face da terra. Nós somos profetas de Deus, nós somos portadores da voz do Senhor, nós somos evangelistas, nós precisamos, não tem mais tempo, nós temos que anunciar que existe um Deus maravilhoso, um Deus que nos surpreende, um Deus de um amor constrangedor, um Deus que deu seu Filho para nos salvar, para aqueles que ainda não o conhecem, que eles venham conhecer Jesus, como essa menina anunciou, e ele foi, Naamã foi, o Eliseu falou para ele, faça isso, desça lá no rio Jordão e dê 7 mergulhos e você será curado dessa lepra. Ele se achou indignado, por quê? Porque ele queria que o próprio Eliseu fosse conversar com ele. Eliseu só falou de longe e ele se achava muito importante. E nós fazemos isso também. Achamos às vezes que só o pastor, só o apóstolo, só o bispo, sei lá quem, pode fazer, né, as maravilhas que Deus faz. Não, Jesus deixou toda a autoridade dele para nós, para aquele que o teme, para aquele que o conhece, para aquele que crê, para aquele que tem fé, para que muitas coisas façamos em nome dele. Nós precisamos buscar no Senhor e confiar que podemos evangelizar, podemos profetizar, podemos liberar cura, libertação, podemos liberar o amor. Nossa, podemos fazer tudo que Jesus fez, porque ele nos deixou essa autorização. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, que sejamos como essa menina, né? Não tenha medo, ela era uma menina lá, uma empregada, né? Que ela não teve medo de falar para o patrão, que nós também não tenhamos medo de falar para ninguém, que possamos testemunhar que existe profeta na nossa cidade, que existe profeta na nossa rua, que existe profeta na nossa igreja, nós temos um pastor ao qual nós recebemos a unção, recebemos a palavra, mas todos podemos fazer a grande obra do Senhor. Amém? Que sejamos portadores da boa nova do Senhor, não importa onde estivermos e não importa para quem seja para um grande, seja para um pequeno, não importa, o que importa é que Deus chegue ao coração dele e você e eu somos esse meio, amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, amém.